Jon Jones garante que está pronto e disposto a lutar no UFC, caso seja chamado. O ex-campeão de 2 divisões havia anunciado sua aposentadoria em junho, o que encerrou de forma inesperada os planos de Dana White para uma super luta de unificação contra Tom Aspinall. Porém, poucos dias depois, Bones voltou atrás em sua decisão, quando o UFC revelou que está planejando realizar um evento histórico na Casa Branca em 2026. Apesar disso, Dana White tratou de esfriar os rumores rapidamente. O presidente do UFC não só descartou a participação de Jones nesse card especial, como também ironizou as chances do retorno acontecer nesse palco, afirmando que seriam de 1 bilhão para 1. Buscando esclarecer a confusão sobre sua aposentadoria, Jon Jones deu sua versão durante o MTV VMAs. Eu não estou aposentado. Estou treinando ativamente 5 dias por semana e continuo no programa de testes antidoping do UFC. Eu realmente não sei se vou lutar na Casa Branca. Isso tá meio fora do meu controle agora. Estou treinando para o evento. Estarei pronto para o evento. Esse é o meu objetivo, essa é a minha intenção. Mas no fim das contas, a decisão é do chefe, disse Jones. Enquanto isso, Conor McGregor já começou a se posicionar como favorito para liderar o card da Casa Branca, após novos detalhes serem revelados. O evento, que inicialmente estava previsto para 4 de julho de 2026, foi adiantado para junho. A programação promete ser única. Os atletas poderão aquecer dentro da própria Casa Branca. A pesagem cerimonial acontecerá nos degraus do Memorial Lincoln e haverá shows de luzes, fogos de artifício e outras celebrações durante a noite histórica. No momento, McGregor, mesmo não sendo americano, aparece como principal candidato a ser a atração principal do UFC White House Card. Mas a grande incógnita segue sendo Jon Jones. Será que o ex-campeão conseguirá convencer Dana White a lhe dar espaço nesse evento sem precedentes? Os últimos meses de Jon Jones têm sido, no mínimo, curiosos. O ex-campeão segue insistindo na ideia de voltar ao octógono. Mas a grande questão é, voltar para quê, exatamente? Essa foi a dúvida levantada por um de seus antigos rivais, Chael Sonnen, que enfrentou Jones pelo cinturão dos meio-pesados em 2013 e chegou a ser seu oponente como técnico no The Ultimate Fighter 17. Não poupou críticas ao norte-americano. Para Sonnen, toda essa situação está ficando um pouco confusa. Segundo ele, se Jon Jones realmente não está aposentado, como garante o que justifica não ter unificado o cinturão contra o atual campeão indiscutível dos pesados, Tom Aspinall? Após mais de 600 dias de espera, Sonnen foi direto ao ponto. Se o Jon diz que está de volta e que nunca esteve lesionado, nunca esteve doente, então ele simplesmente não quis lutar contra Tom Aspinall. Essa é a parte que me parece um pouco estranha. Ele está agindo como se essa aposentadoria nunca tivesse acontecido, em vez de assumir que se trata de um retorno. Se é um retorno, você está voltando para quê? Para lutar com quem? E será que devemos interpretar isso como qualquer um, menos aquele cara lá da Inglaterra? Qualquer um, menos ele. É assim que devemos entender essa situação. Mas as críticas de Chael não pararam por aí. Ele também questionou a rotina de treinos que Jon Jones alega manter aos 38 anos de idade. Jones afirmou recentemente que treina 5 dias por semana, mas Sonnen não comprou essa versão e chamou de pura invenção. Aqui está o problema com isso. Nada apareceu no Instagram. Ninguém tá dizendo que treinou com Jon Jones. Ninguém afirma ter visto Jon Jones treinando. E, o mais importante, ninguém disse ser o treinador dele. Ele teria um treinador mítico, em uma academia ainda não identificada, trabalhando com parceiros de treino que nunca foram nomeados. Eu só acho que isso é demais. Quero dizer, se ele viesse aqui para Oregon e aparecesse em uma academia, haveria fila, gente pedindo autógrafo. Seria um grande acontecimento. Chael Sonnen sempre foi conhecido por não medir palavras. Mas nesse caso, a provocação toca em pontos que muitos fãs também se perguntam. Afinal, Jon Jones está mesmo em plena forma e pronto para voltar? Ou tudo não passa de discurso para se manter em evidência enquanto evita o confronto com Tom Aspinall? O ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Jon Jones, teve um novo capítulo em sua já conturbada trajetória fora do octógono. As acusações contra ele relacionadas a um incidente ocorrido em fevereiro foram oficialmente retiradas pelo escritório do promotor distrital do condado de Bernalillo, no Novo México. Jones havia sido acusado de fugir da cena de um acidente e até mesmo de ameaçar um policial, mas agora o caso foi encerrado
De acordo com as autoridades, a decisão foi tomada após a promotoria reconhecer que há razões para acreditar que a defesa de álibi do réu é credível. Em meio ao processo, surgiu ainda um detalhe inusitado. Devido a um erro de digitação, as acusações foram registradas 2 vezes, gerando múltiplos processos referentes ao mesmo episódio, todos agora descartados. Jan Jones comemorou a notícia e fez questão de dar uma declaração pública, reforçando sua inocência. Quero começar agradecendo ao escritório do promotor por revisar cuidadosamente os fatos e, no fim, me absolver completamente. Sempre acreditei na importância da verdade e da justiça, e sou grato, porque as evidências falaram por si. O simples fato é este: eu nunca estive lá. Eu sequer saí de casa naquela noite. E todas as provas mostraram isso. As acusações estavam ligadas a um acidente de carro ocorrido em 21 de fevereiro, em Albuquerque, cidade natal de Jones. Na ocasião, a polícia teria sido chamada após encontrar uma mulher semidespida dentro do veículo. Segundo relatos, ela afirmou que Jan Jones conduzia o carro e teria fugido do local, apesar da absolvição no caso mais recente. Jones tem um histórico marcado por problemas legais ao longo de sua carreira. Em 2015, foi preso e acusado de crime grave após se envolver em um acidente que deixou ferida uma mulher grávida de 25 anos. Na época, Jones fugiu da cena, mas acabou se entregando posteriormente. Ele se declarou culpado de abandonar o local e foi condenado à liberdade condicional supervisionada. Antes disso, em 2012, já havia se declarado culpado por dirigir embriagado em Nova York. E em 2020 voltou a responder pelo mesmo crime no Novo México. Ainda assim, dentro do octógono, seu legado segue praticamente intacto. Considerado por muitos como o maior lutador de todos os tempos, Jones anunciou sua aposentadoria no início deste ano, em vez de aceitar a luta de unificação contra o britânico Tom Aspinall, que havia conquistado o título interino. No entanto, pouco tempo depois voltou atrás, dizendo que pretende competir novamente em um evento histórico que o UFC planeja realizar na Casa Branca em julho do próximo ano. Agora livre das acusações mais recentes, Jan Jones segue em um misto de especulações e incertezas. De um lado, sua imagem pública segue abalada pelas inúmeras polêmicas. De outro, sua presença no octógono continua sendo sinônimo de interesse, expectativa e bilheteria. Resta saber se, além de vencer batalhas judiciais, Jones conseguirá também enfrentar o desafio que muitos fãs ainda querem ver: um confronto direto contra Tom Aspinall, que hoje reina absoluto na divisão mais perigosa do MMA. E no fim das contas, o que temos diante de nós é a clássica história de Jan Jones, uma mistura de genialidade, mistério, polêmicas e promessas que parecem sempre ficar no ar. O homem que já foi considerado por muitos como o maior de todos os tempos no MMA, agora se vê em um impasse curioso. Ele afirma estar treinando, garante que nunca esteve aposentado e insiste que estará pronto para qualquer evento que o UFC lhe ofereça. Mas quando olhamos para os fatos, a dúvida inevitável surge: se Jones realmente está ativo, saudável e com esse desejo todo, por que ainda não vimos ele no octógono contra Tom Aspinall? A fala de Chael Sonnen, embora ácida e provocativa, mexe com a ferida que muitos fãs tentam ignorar. Porque Sonnen pode exagerar, pode falar para provocar, pode até distorcer, mas nesse caso ele está cutucando um ponto sensível. Jan Jones parece fugir de Tom Aspinall, e essa narrativa é poderosa. Afinal, Bones não é qualquer lutador. Ele é um dos mais dominantes campeões da história. Um homem que passou por gerações inteiras de meio pesados, que subiu de categoria para conquistar o cinturão dos pesados, mas que agora, diante do britânico que vem atropelando todo mundo, simplesmente não aparece. E quando Jones surge, não é em uma coletiva de imprensa do UFC, não é em uma pesagem, não é em um treino aberto. É no tapete vermelho do MTV VMAs. Isso por si só já levanta questionamentos. É a imagem perfeita do contraste entre quem está dentro da arena sangrando, se provando, e quem está nos holofotes do entretenimento, vendendo uma ideia de retorno. Não à toa, Sonnen ironiza: ninguém vê os treinos de Jones. Ninguém sabe quem são seus parceiros. Ninguém sequer confirma que ele pisa no tatame com regularidade. É como se fosse um mito, um fantasma do que já foi, vivendo mais da aura que construiu do que da realidade. Enquanto isso, Conor McGregor, que também já viveu altos e baixos, parece disposto a roubar a cena de uma vez por todas. Mesmo não sendo americano, McGregor já se posiciona como favorito para liderar o card da Casa Branca.
algo impensável há alguns anos. E se pensarmos bem, faz sentido. Conor é um showman nato. É o homem que vende, que chama atenção, que transforma qualquer evento em espetáculo. Ele é hoje aquilo que Jones foi um dia, a principal atração, o nome que carrega a marca UFC para além das fronteiras do esporte. Mas o curioso é notar como Dana White trata cada um de maneira diferente. Com Conor, há um esforço claro em manter viva a estrela, em dar oportunidades, em colocar o irlandês no centro das atenções mesmo após anos sem grandes vitórias. Já com Jones, a resposta é fria, quase debochada. Quando perguntado, Dana não hesitou em dizer que a chance de ver Jones no card da Casa Branca é de 1 bilhão para 1. Uma frase forte, que deixa claro: ou Jones perdeu espaço, ou Dana já se cansou desse jogo de promessas e indecisões. E é aqui que entra o ponto mais provocativo dessa história. Será que Jon Jones ainda é visto como relevante para o UFC? Ou melhor, será que o UFC precisa dele? A organização caminha para um evento histórico, talvez o maior da sua trajetória, em frente à Casa Branca, com todos os elementos de um espetáculo global. Será que Dana White realmente precisa de Jones? Com toda a bagagem de polêmicas, com todas as incertezas, quando tem um Conor McGregor pronto para incendiar a ocasião, e um Tom Aspinall, que representa o futuro da divisão dos pesados? O Tempo também joga contra Bones, aos 38 anos. Jones ainda fala como se fosse o mesmo prodígio invencível de 10 anos atrás. Mas o corpo não mente. Sanan provocou exatamente nisso. Se ele realmente treina 5 vezes por semana, onde estão as provas? Por que nunca há vídeos, registros, testemunhos? No mundo conectado de hoje, onde qualquer treino vira conteúdo, qualquer sparring vira clique, é quase impossível acreditar que ninguém tenha visto ou registrado nada. Essa falta de evidências não apenas gera dúvida, como alimenta a narrativa de que Jones está preso no passado, vivendo de lembranças e declarações. E talvez seja justamente isso que torne essa situação tão fascinante para os fãs. Jones é uma incógnita ambulante, ao mesmo tempo em que pode entrar no octógono e provar, mais uma vez, que é um dos maiores gênios da luta. Ele também pode simplesmente desaparecer, mantendo todos na eterna espera. E convenhamos, essa espera cansa. Agora a provocação que fica é inevitável. Será que Jon Jones está mesmo evitando Tom Aspinall? Será que por trás de toda essa conversa sobre estar treinando e sobre voltar ao UFC, não existe apenas o medo de perder para um rival que representa a nova era? Porque se isso for verdade, seria a primeira vez que Bones estaria fugindo de um desafio. E isso mudaria para sempre a maneira como sua carreira será lembrada. De um lado temos Jones, envolto em mistério, tentando se manter no jogo por meio de falas públicas e aparições inesperadas. Do outro, Conor McGregor, que, mesmo em queda de rendimento, continua sendo a máquina de atenção mais poderosa que o UFC já teve. E no centro de tudo, Tom Aspinall, o campeão indiscutível dos pesados. O homem que poderia dar a Jones a luta, que definiria de uma vez por todas sua posição na história. E aí, fica a pergunta para você que acompanha essa novela. Jon Jones ainda tem algo a provar dentro do octógono? Ou já passou da hora de seguir em frente e deixar o futuro para Conor e Aspinall? Você acredita que Bones realmente treina e está pronto para voltar? Ou acha que Chael Sonnen acertou ao dizer que tudo não passa de uma invenção? E mais, caso o retorno realmente aconteça, você gostaria de ver Jon Jones no card histórico da Casa Branca? Ou acha que esse espaço deve ser ocupado por quem está ativo de verdade? O fato é que, gostando ou não, Jon Jones ainda consegue mexer com a cabeça dos fãs. Ele é a prova viva de que, no MMA, nem sempre são as lutas que escrevem a história, mas também as ausências, as promessas quebradas e os confrontos que nunca aconteceram. E essa incerteza, essa dúvida permanente sobre se veremos ou não Bones de volta, é justamente o que mantém o público preso, esperando pelo próximo capítulo.